E aí, boa noite pessoal, boa noite. Thomas vai entrar. Thomas entrou. Olá, Thomas. Tudo Boa noite. bom, Wellington? Tudo ótimo, Thomas. Perfeito. Você está me ouvindo bem? Perfeito, sim. Ah, muito bem. Se você tiver alguma falha, você pode sinalizar também, tá bom? Que às vezes acontece alguma uma Tudo falha. bem. Thomas, olha, primeiramente, meu amigo, lhe agradecer, né, por ter aceitado aí nosso convite para falar de um assunto tão interessante, né? Eu sei que você vem aí uma Parou. maratona de lives, né? É live todo dia quase, chegou da Suíça, que a gente tinha se falado, e muita coisa aí para fazer. Então, mais uma vez, obrigado por abrir um espaçozinho aí na sua agenda para a gente falar de um assunto tão bacana, tá bom? Thomas, Tranquilo. ah, a gente vai iniciar esse bate-papo, né, te apresentando. A maioria das pessoas lhe conhecem, a maioria dos seus seguidores, eu acho que todo mundo que está lhe seguindo lhe conhece. Tem alguns seguidores meus que eu já vinha falando para eles de você, daquilo, da zeólita, né? Quando fala em zeólita, tem gente que ainda acha que é um ET. Pensa que já é uma coisa de outro mundo ali, né? Eu tô, Thomas, aqui em Serra Talhada, Pernambuco. Você está em Natal? Natal. Sim, sim. Na capital. Uhum. Ah, olha só. Olha, então assim, Thomas, para começar esse bate-papo, eu gostaria que você, se possível, né, você falasse um pouquinho sobre quem é o Thomas e aí eu também vou falar um pouquinho sobre mim para as pessoas ir situando a nossa conversa aqui, tá bom, querido? Fica bem à Sim, vontade. sim. Tranquilo. Bom, eu sou Thomas Andi, um suíço que mora no Brasil desde 1999. Final de 99 eu migrei para cá. E a minha profissão é engenheiro mecânico, né? Mas o destino, o meu destino da saúde mudou completamente. Eu tive uma doença autoimune que quase me levou, em 1988, que se chama granulomatose de Wegener. É uma doença autoimune. Na época não se sabia o que era. E fiz um tratamento muito invasivo. Na época foi quimioterapia, mas não foi um câncer que tinha, né? Uma doença autoimune. Mas Aham. terapia foi uma quimioterapia e altíssimas doses de corticoide. E isso debilitou muito o meu corpo. E quando, depois de migrar para cá, eu tive mais tempo para pesquisar sobre essa doença, eu descobri que tinha cada vez mais barulhos, né, no meio da acadêmico, que essa doença pode surgir por causa de intoxicação por mercúrio. E aí eu comecei a pesquisar quais são as fontes de mercúrio que eu tinha, né? E eu, como criança, como a maioria das pessoas da minha idade, hoje tem 62 anos, ah, a gente, quando fomos no dentista, recebemos obturações de amálgama dentária que é altamente tóxico, que é 50% é mercúrio. E quando você conhece o amálgama dentário, hoje a maioria dos lugares, a maior parte do mundo está proibido, não está sendo mais utilizado, você sabe como é uma bomba tóxica, né, dentro da sua boca e esse mercúrio ele se mobiliza com facilidade quando você tem contato com temperatura. Então, quando você toma um chá quente, né, alguma bebida com temperatura elevada, um café, uma sopa, comida quente, mobiliza bastante mercúrio
E isso, dentro da sua cabeça, afeta, querendo ou não querer, a corrente sanguínea através da mucosa, né, sublingual, mas através da mucosa nasal, e complica depois o sistema imunológico. Né? O sistema imunológico reconhece isso como inimigo, tenta eliminar o mercúrio, mas não consegue. E aí ele começa a armazenar o mercúrio no tecido do corpo, nos músculos, né, em vários lugares do corpo, começa a armazenar esse mercúrio. E aí que está o perigo, porque você não se livrou dele, ele não é mais tão visível na corrente sanguínea, mas você está intoxicado. E eu consegui assimilar totalmente o que aconteceu comigo e comecei a procurar meios para me detoxificar desse mercúrio. E aí eu encontrei muitos métodos, como poder fazer isso, métodos químicos, com DMSO, com EDTA. Eu tentei comprar essas substâncias no exterior, nos Estados Unidos, chegou até a fronteira e voltou, né? O Eita! Brasil não deixou entrar. E aí eu procurei meios naturais, se sabe que algas podem mobilizar e capturar o mercúrio, como a clorela, por exemplo, é uma alga bem conhecida, mas também a tintura de coentro, o ácido alfa-lipoico, tem várias substâncias que têm uma atração com mercúrio. E comecei a Thomas, usar. Sim? uma curiosidade. Você tinha quantos anos quando você descobriu esse problema autoimune? A doença se iniciou quando eu tinha 26 anos. Então, cara Entendi. novo, foi uma pontada aqui, nesse ponto aqui no nariz, que irradiava para os dentes e aqui para a face, para o sinus facial. Se achava que era uma doença autoimune, uma doença, não, uma sinusite, né, do sinus facial. Foi feita a perfuração do sinus facial e a lavagem, isso é traumático na época, era muito, muito doloroso. E depois a doença migrou para o ouvido. E no ouvido ela causou uma otite crônica. Então, otite incurável. Eu tomei todos os antibióticos que existem e nada curava. Aí precisava perfurar o tímpano para poder tirar o pus. Só que, como essa otite estava bastante tempo atuando na parte interna do ouvido, se achava perigo ter afetado o mastoide. Mastoide é uma massa interna do crânio. E, de fato, eu passei por uma tomografia, na época era um dos primeiros tomógrafos que tinha lá, né, 1988, no Hospital Universitário de Berna, na capital, e se encontrava realmente que a mastoide já estava afetado. Então, precisava abrir o crânio por trás do ouvido, remover essa massa afetada para eu sobreviver, senão ia ter uma necrose interna no crânio, né? Então, mas, depois dessa cirurgia, eu pensei que estava tudo ok, mas uma semana depois, todo o meu corpo começou a doer. Então, a inflamação se generalizou e eu cheguei num ponto que não tinha mais como fazer nada. Os médicos só se coçavam na cabeça, ninguém sabia o que tinha. Ah, voltei para o hospital, aí me falaram que não sabiam que tinha, né? E me colocaram num prédio que se chama 14C, e eu já sabia antes, quando estava frequentando o hospital, que o 14C é aquele prédio do pessoal terminal, das pessoas que estão lá sem, né? Estão ali, mas não sabem, né? São casos especiais. E aí cheguei no fundo do poço, porque
para mim, acabou tudo, né? Eu falei, pronto, cheguei no fundo do poço, né? Eu fiquei muito abalado, muito triste, né? Mas o que eu fiz? Eu me entreguei. Eu me entreguei naquele momento. Então eu falei, Papai do céu, eu sou seu. E agora é você que toma conta. Eu sou seu, eu estou pronto para ir embora. Ou se é para sobreviver, eu estou pronto, eu sou seu. E essa entrega virou completamente o meu destino. A partir daí, apareceu um médico e falou: Olha, você pode ter uma doença muito rara, mas é tão rara que é um por 1 milhão de pessoas. Então, você, a gente pode fazer uma biópsia e mandar para Oxford, na universidade na Inglaterra, onde é o único lugar onde se confirma se você está com essa doença. O professor dele, na época, ele era um otorrino, médico otorrino, falou, não, é tão raro, esquece, ele não está com essa doença, não. Só que esse médico era muito perseverante e eu falei, olha, eu não tenho nada para perder, vamos fazer a biópsia, eu estou aqui, estou à disposição. E aí ele fez a biópsia, tirou uma parte interna do meu nariz, né, tá interna, mandou para lá e já começou a me tratar como se fosse a doença, porque já se sabia do protocolo, altíssimas doses de corticoide, 150 miligramas de corticoide por dia, é bom para levantar um cavalo, né? Quimioterapia oral, antes eles me falaram que eu vou ficar estéril por causa da quimioterapia, e precisava proteger o estômago por causa da agressão do esteroide, né? Uhum. Esqueceu de fazer isso, aí tinha uma úlcera depois de 3 dias. Mas tudo bem, tudo passado. Enfim, eu reagi muito bem ao tratamento e 10 dias depois chegou o resultado de Oxford confirmando que eu estava com essa doença. Então, esse caso repercutiu bastante no hospital, na universidade. Eles pediram para investigar mais, eu virei o papagaio pintado. Então, eles fizeram várias pesquisas comigo, eu sempre fiquei à disposição dos estudantes para eles estudar o meu caso. O médico escreveu um livro sobre o meu caso, e Caramba. logo depois ele foi promovido como chefe dos otorrinos. Então, foi algo importante na época para os estudantes, né, para o hospital, para realmente reconhecer que isso é possível, que tem pessoas que adoecem. Aqui no Brasil, tem uma pessoa famosa que pegou essa doença, que depois, através dos meus depoimentos, foi atrás da zeólita. É o Zé Maier, o ator Zé Maier, da Globo. Hum, olha só. Ele pegou, você lembra que ele estava passando por um perrengue muito grande, ele foi acusado de assédio, e depois eles botaram, né, botaram ele para fora da emissora, e logo depois ele adoeceu. Então eu acho que aquele momento foi o O impacto, gatilho, foi né? o gatilho para ele adoecer. E ele tá sobrevivendo, né? Tá bem, aparentemente. Eu um dia desse eu vou visitar ele, vou bater o papo com ele. Mas, Ah, enfim, é, é, existe, né? é, Existe. é interessante, Thomas, você falando aí, contando um pouquinho da sua história, que é muito semelhante à minha também, né? O que me levou a trabalhar com essa área de saúde, nutrição, medicina integrativa, muito parecido. Eu acabei desenvolvendo também aí, muito jovem também, Thomas. Eu tenho 24 anos hoje, mas aos 18 anos comecei a apresentar os sintomas de um câncer agressivo, ou linfoma não Hodgkin,
Muito Aham. parecido com o Fórmula Roddick e leucemia, muito parecido. E aí, Thomas, comecei aquela. Você contando aí essa sua trajetória aí, é muito parecido comigo. A gente vai no médico, vai em outro, faz exame, e aquela pesquisa toda, e fiz biópsia. É um perrengue que. E do mesmo jeito que você fez, chegou aquele momento que você se entregou ao Criador, eu fiz a mesma coisa, Thomas. No mesmo Olha, jeito que você foi trabalhar. olha, né? É impressionante. Então, você é um deles também, um vencedor, né? Porque se chama vencedor, mas afinal a vida continua, né? E aí você tem que assumir depois o compromisso, né? Você não sobreviveu por acaso. É verdade. E estamos aqui porque você, tanto você como eu, a gente sabe muito bem que isso fica lapidando muito o seu diamante, né? Se a gente vê a vida, o nosso espírito como diamante, a gente recebe uma lapidada muito importante, porque isso nos deixa criar a compaixão, o desejo profundo de ajudar outras pessoas quando se encontram em situações complicadas, porque nós sabemos como é quando você está doente, né, com uma doença impactante. De fato, para mim, depois, quando foi feita a investigação, eu já estava com mancha no pulmão, eu já perdi sangue pela urina, os rins já afetados. Era questão de alguns dias para eu partir. Então, Olha só. foi, foi algo importante, mas hoje eu só me lembro por causa de um tinnitus permanente que eu tenho. Desde aquele momento, eu perdi a audição do lado esquerdo, então as pessoas, quando querem falar comigo, um ambiente barulhento, eu tenho um pouco de dificuldade em escutar, mas fazer o quê, né? Tem que aceitar. A E, aceitação é a melhor coisa, é pronto, a vida que segue. E, Thomas, é interessante que a nossa história é bem parecida, assim, até porque, cara, depois que eu fiz biópsia na capital de Pernambuco, Recife, fez aquela coisa toda, e depois desse momento que eu realmente fiz muito bem que o pacto ali com Deus, eu digo, se Deus me permitir viver, eu vou estudar todos os dias da minha vida. Aí ali foi aí que eu conheci o doutor Laí Ribeiro, conheci a turma, o pessoal da medicina integrativa, e aí, Thomas, aí começou a luz começou a brilhar. E aí, Thomas, no final das contas, acabei desenvolvendo, o que eu estava desenvolvendo era problema autoimune. O que é que aconteceu, Thomas? Desenvolvi lúpus eritematoso sistêmico, desenvolvi retocolite ulcerativa, olha o problema Eita. autoimune. E aí eu percebi que eu estava no aspecto da autoimunidade. Aí, Thomas, eu comecei a comprar livros de fora do Brasil. Aí, eu acho que você já ouviu falar no Dr. Tom O'Brien? O'Brien? O Tom O'Brien, que Ah, ele é um não. especialista em doença celíaca e autoimunidade. Cara, ele é muito bom, cara. Quando eu encontrei aquele livro, eu encontrei em português, doutor Laí tinha feito a introdução ali, a referência. Olha o título do livro. Como tratar doenças autoimunes. Cara, quando eu peguei aquele livro, era como que eu Hum, tivesse encontrado uma Bíblia, cara. Aí eu continuei aham. pesquisando, e aí encontrei outro livro da Amy Myers, outra americana incrível. Cara, esses livros foram um divisor de águas na minha saúde. Thomas, assim como você, eu tive as amálgamas nos dentes, aquela coisa de aqui todos os gatilhos para a gente ficar doente. Eu tive tudo. É isso. Fiz canal, Thomas, fiz canal Aham. dentário. E aí Uhum. depois eu mexi nisso, isso é outra história, né? Mas enfim, Thomas, que interessante, né? A gente nem tivemos a oportunidade de conhecer um pouco a história do outro e estamos conhecendo em live. Que Muito bom, bacana. muito E bom. eu tenho certeza que o trabalho que você faz sem sombra de dúvida, tem a ver com o que você passou, sem sombra de dúvida, né? A dor, ela nos faz isso, né? Ela nos coloca em uma missão. Quando ela não nos mata, ela nos dá uma grande missão, né? A dor é uma É coisa isso mesmo. Isso. muito interessante. Então, Thomas, assim, para a gente ir desenvolvendo um diálogo aqui sobre nutrição e desintoxicação, eu vou dar uma introduçãozinha e quero que você vai começar a falar, né? Porque assim, Thomas, quando fala em nutrição, as pessoas elas acham que é apenas dieta Uhum. e é
só dieta e não entendem a complexidade da dieta e dos nutrientes, Sim. né? Eu, quando comecei a estudar sobre desintoxicação, eu achava que, no início, há anos atrás, eu achava que era só tomar suco verde, como algumas pessoas acreditam, né? Tomar o suco de couve, né, Thomas? Tomar suco de couve para desintoxicar o organismo. Mas quando a gente começa a ver a complexidade das substâncias químicas que existem ao nosso redor, a complexidade do nosso próprio corpo, que tem o seu próprio sistema de detox, né, que é principalmente feito ali no fígado, né, através principalmente da enzima mestra, né, que é a glutationa transferase, a gente começa a entender como os nutrientes são importantes no processo de detox, né? E, Uhum. cara, quando eu comecei a ouvir da zeólita, que eu encontrei você de cara, eu tenho que conhecer o Thomas, porque todo mundo falando da zeólita, Thomas, todo mundo falando, e eu ainda não tinha conhecido a zeólita assim, para parar para estudar. Aí quando eu encontrei você, de cara, eu tenho que conversar com o Thomas e, em meio a esse contexto de nutrição, de dieta, né? Tem uma frase que o doutor Lai fala, Thomas, que ele diz assim: nutrir é desintoxicar. E desintoxicar é nutrir. É uma coisa linda, né? Porque quando você nutre a célula vai ser estimulada a desintoxicar de forma automática, própria, né? E quando você desintoxica, que aí vem essas terapias, como é o caso da zeólita, né? A gente acaba nutrindo, porque vai limpando a célula. Thomas, como foi? Como é que você encontrou a zeólita? Porque assim, Ah, você sim. pesquisou bastante, né? É, é porque eu estudei muito sobre detoxificação do corpo. Um dos mestres que eu encontrei, que eu achei um profissional excelente, é o professor Dr. Klinghardt. E ele é alemão, mas ele estava trabalhando em New York na época, e ele estava desintoxicando os astros, os famosos, os ricos lá, que estavam se alimentando mal, estão fazendo uso de excesso de drogas, de álcool, etc. Os músicos. E ele estava fazendo palestra também de vez em quando na Alemanha. Então eu assisti essas palestras nas universidades que ele estava fazendo online. E em um canto ele cita a zeólita como um mineral milagroso, um mineral com uma polivalência muito grande, um poder de quelação muito grande. Quelação quer dizer sequestrar toxinas do corpo. E aí falei, putz, eu vou atrás dessa zeólita, né? Eu encontrei na Alemanha uma empresa que se chama Froximum, que só fabrica produtos de zeólita. Assisti depois das palestras do bioquímico lá da empresa, aprendi a ação sobre o mineral, comprei esse mineral, essa caixa ainda que eu comprei em 2005 ainda está comigo em algum canto guardado com a bula, e eu me senti logo melhor. Depois eu comprei de um outro fabricante, zeólita em pó, porque naquela primeira vez eu comprei em cápsula, né, da Froximum. Aí comprei em pó, aí comprei dois tipos de pó, um pó mais fino, um mais grosso, de uma empresa que ainda existe hoje, eu acho que é o maior vendedor de zeólita na Europa. Eu conheci a dona quando ela iniciou essa empresa, né? É uma farmacêutica da Alemanha do Leste. E aí, ah, quando eu percebi o efeito que esse mineral estava fazendo no meu corpo, eu falei, nossa senhora, o Brasil não conhece esse mineral, eu preciso, eu preciso conhecer melhor, me aprofundar nisso e ver se a gente não poderia introduzir isso aqui. Porque tem muita gente intoxicada, muitas pessoas sofrendo demais, muitas pessoas sem noção, ficam manipulando coisas que não deve, ou um excesso de toxinas, um excesso de agrotóxicos, muitos fazendeiros sofrendo. Enfim, e aí eu fui à procura para facilitar a importação de uma fonte
de zeólita na América Latina. Aí eu encontrei uma empresa que já estava trabalhando com zeólita na época, mas para outras finalidades, para fertilizante, para uso animal, para filtros de água. E aí comprei um livro científico de um professor, Dr. Karl Hecht, que está aqui na minha mesa, sempre me acompanha esse livro. Eu falei, putz, vocês me liberam mineral para fazer testes aqui no Brasil? Eles falam, sim, a gente já ouviu falar, mas é muito complicado, porque a gente não tem profissional para isso, de área de saúde. Eu falei, olha, eu vou me desempenhar, o meu caso, eu posso falar da minha pessoa, e tem interesse de fazer, de publicar esse mineral para o grande público aqui no Brasil, para a população brasileira. Eles falaram, ok, vamos trabalhar junto. Eu fechei um contrato com eles de exclusividade. E aí começamos a vender o mineral como suplemento alimentar. Os resultados estavam muito bons. A gente estava com um crescente de venda aí absurdo, as pessoas, muitas pessoas de boca a boca fazendo publicidade e os números, as vendas explodindo. Aí chegou a pandemia e aí tinha alguns médicos falando do mineral como possível solução para detoxificar do corpo e para encurtar a ação do vírus atuando na atuação no corpo, porque se sabe que cada vírus ele precisa de um ambiente ácido, igual um câncer. E quando você alcaliniza o corpo, você consegue melhorar o pH sanguíneo, deixando ele um pouco mais alcalino. Você tem uma forte possibilidade para tirar o nutriente do vírus e encurtar o tempo, né, que ele sobrevive no corpo, aprimorando também que o corpo cria anticorpos contra aquele vírus. E tivemos três médicos muito conhecidos, não vou citar os nomes, todo mundo conhece, que conhece um pouco, falando sobre a zeólita como possível atuante, né, como possível solução contra a Covid. E aí eu falei, esse aí não vai dar certo. Pouco tempo antes, eu fiz uma live com o Alain Dutra. Essa live já começou a ficar uma coisa estranha, porque eu falei sobre a zeólita e ele queria fazer justamente essa live em relação à Covid. A live, para você ver, tinha 70 mil pessoas assistindo. Era uma coisa absurda. Quando eu olhei para o número, mas como que pode uma coisa dessa? Mas todo mundo estava antenado no tema na época, sabe? Então isso chamou muita atenção. E aí quando eu olhei de um minuto para outro, só tinha 50 mil. Eu falei, puxa, é uma coisa errada. Aí você viu como tudo isso foi manipulado. Logo depois, o YouTube tirou essa live do ar, foi banido. E eu falei para as minhas sócias, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas tá tudo estranho isso. 2 semanas depois, recebemos uma notificação da Anvisa proibindo a venda do nosso produto no território brasileiro, retirando o produto dos revendedores. Nosso estoque foi selado e depois de um certo tempo foi para incineração. Foi um espetáculo, parecia uma coisa, sabe? Foi incinerado. O
3 dos nossos revendedores que fizeram alegações terapêuticas, falando que a zeólita, se baseando nas pesquisas que vêm de fora, né? Falando que a zeólita é excelente contra a esteatose hepática, né? Quer dizer, gordura no fígado, é excelente para desacidificar o corpo, excelente para problemas no intestino, mas por escrito no site deles, eles foram atuados também. E através disso, eles falaram, Anvisa, que nós não podemos fazer alegações terapêuticas para um suplemento alimentar, que existe uma lei que proíbe isso. E de fato existe. E a orientação de vender o mineral na época como um suplemento alimentar chegou de um ex-diretor da Anvisa de São Paulo. Mas, ok, o que fazer? Nossa empresa foi desativada na época. E isso complicou muito. As pessoas depois estavam à procura de soluções. Muita gente se preocupava. E agora? O que a gente vai fazer? Clientes nossos começaram a comprar zeólita animal e vendendo como humano. Tinha clientes que compraram zeólita para filtração de água, isso é grave, vendendo para uso humano. E isso me preocupou muito, porque você não tem os mesmos critérios do mineral, né? A linha. E outro, para filtração de água, você tem outras substâncias dentro desse mineral para aprimorar a filtração, que não tem nada a ver com o corpo humano. Enfim, essa história depois ficou muito complicado. A minha empresazinha de Natal, que foi a primeira empresa que comercializava zeólita, não foi afetado por essa restrição. E aí eu fiz o quê? Eu falei, olha, a gente precisa de uma solução. Eu ainda tinha um estoque, mas minha empresa estava atuando ainda. Eu consegui vender meu estoque e a gente precisava de uma solução para poder vender a zeólita legalmente. Zeólita em pó de qualidade para uso humano. E como já tivemos o registro da zeólita como produto cosmético, eu falei, ok, nós sabemos do poder da zeólita na pele, na aplicação como máscara, misturando com água, ela detoxifica, ela consegue passar a pele, ela vai até a parte subcutânea, já foram feitos vários testes e mostraram que ela é capaz de sequestrar histamina subcutânea através da derme, então ela tem um poder enorme detoxificante. E aí comercializamos a zeólita em pó como máscara. Aí as pessoas que conhecem o mineral optaram para tomar, né? Essa foi a solução. Mas a gente não podia deixar as pessoas no vácuo. Claro, no pote está escrito não ingerir, porque é tudo registrado na Anvisa, no rótulo tem que estar escrito, cosmético não se ingere, né? E apesar do nosso saudoso Lair Ribeiro falando, o melhor cosmético, no princípio, é aquele que você consegue comer. Porque ele não ofende, porque a pele absorve, né? Exatamente. Então, ficou desse jeito. Entre o tempo, nós fizemos um requerimento na Anvisa para saber o que nós precisamos fazer para poder vender a zeólita legalmente para uso humano, para ingestão. E nós recebemos logo um enquadramento. Não, a zeólita a gente reconhece, tem um poder, e nós enquadramos como produto para a saúde. Só que
agora vocês vão ter que fazer todo o processo do registro para produto para a saúde. E aí precisa de pesquisas científicas, pesquisa de exame de segurança e eficácia feito no Brasil ou no país de origem. Esses exames, essas pesquisas já foram feitos, nós demos entrada, só que isso antes que eles solicitaram essas pesquisas de segurança e eficácia. E recebemos um aviso que precisamos ainda fazer essas pesquisas. Enfim, foram feitos, estamos agora aguardando para submeter toda essa documentação para a Anvisa. Entre o tempo, também consegui uma documentação mais rica de Havana, que é complicadíssimo, porque nosso mineral vem de Cuba, e nós temos um documento da Universidade de Havana. Mas para conseguir isso, você não imagina a complicação que é. Como documento que apoia o processo, né? Então, estamos nessa situação no momento, mas totalmente ciente que nós não fazemos nada de errado. O nosso mineral ele é absolutamente puro, é purificado. Fizemos agora uma adaptação, porque tinha uns vídeos circulando, talvez você viu um vídeo que é uma pessoa tem um copo com zeólita dentro, colocam um imã, depois ficam lá acumulando umas substâncias pretas, Eu não cheguei a ver falando esse que vídeo. era grafeno. Aí, dentro da zeólita tem ferro. O que o imã atrai é o ferro. É normal. Mas para dar um basta nisso, nós agora vamos moer o mineral com uma grelha, né, passa por uma grelha com imã que vai remover todo esse material magnético. Mas tem cada coisa, sabe? Soubemos depois, normalmente é difícil saber, mas por alguma fonte segura, que foi um grande laboratório que fez a denúncia, né? Então, um laboratório que provavelmente estava com receios e que chega alguém com produto natural atrapalhando certas ações, né? Então, mas a gente falar sobre esses assuntos, né? Ainda bem que eu acho que os seus seguidores, né, e aqueles que me acompanham também já sabem que aqui a gente estamos em busca, né, da verdade, por mais cara que seja essa verdade, né, um É, alto preço que a gente tem que pagar, porque o azeólita, assim como outros produtos naturais, né, eles têm uma pressão muito grande do sistema, né, e a gente temos que falar isso abertamente, porque tem pessoas que ainda não conseguem acreditar que a indústria farmacêutica. Eu falo sobre isso há um tempo, sabe, Thomas? Vou colocar o computador aqui para dar luz. Mas olha, eu falo sobre isso abertamente, Thomas. Eu sou terapeuta integrativo, né? Estou terminando aí a nutrição. E eu aprendi uma coisa, Thomas. A mentira, ela caminha sempre. O pessoal não tem vergonha de mentir, né? E eu vou ter é, vergonha de falar a verdade, né? A gente, assim, que. Não é que a gente é dono da verdade, né? Mas o que conta é resultado, né? Você é um exemplo vivo de que o negócio funciona, né? Eu sou um exemplo vivo, né, de que a nutrição funciona, a medicina integrativa funciona, a medicina que vai na causa da doença e não vai uhum, apenas nos sintomas, né? Você pega uma pessoa, como você bem falou, uma pessoa intoxicada com mercúrio, aí ele desenvolveu um problema autoimune, aí vai dar corticoide ao problema autoimune ali, né, para diminuir o sistema imune, mas não vai na raiz do problema, não vai na causa do é, problema, né? E eu tenho uma dúvida, né, Thomas, você falando aí
sobre sua história, né? Porque quando eu comecei a estudar sobre nutrição, cara, medicina integrativa, cara, eu descobri tantas causas de doenças autoimunes, que uma das causas era exatamente essa intoxicação com metais tóxicos, metais pesados, mas aí tem outras causas também, né, que eu comecei a observar, como é o caso do o intestino hiperpermeável, que inclusive pode ser Claro. causado pela toxicidade dos metais e etc. Ah, mas com relação à dieta, você hoje, como é que tá? Você é adepto de uma dieta anti-inflamatória? Como é que você faz isso? Seu estilo de vida hoje? Como é que é o Thomas hoje, quando começou a entrar nessa área de saúde natural? Fiquei curioso. Olha, eu não sou um santo. Eu digo logo, eu não sou um santo. O nosso corpo, no princípio, foi feito para triturar tudo. Se você tem saúde e você faz por onde, tendo um certo equilíbrio, bom, o que você quer mais, né? Também tem um exagero de pessoas que tomam coisa demais, vitaminas demais, né? Querem fazer um monte de coisa que depois é contraprodutivo. Se você vê a longevidade de algumas pessoas, eu não vou citar exatamente qual categoria, porque eu não quero criar um desconforto. Mas são pessoas que se alimentam de uma certa forma saudável, eles têm uma menor longevidade do que os outros. Por quê? Olha, nós precisamos de um equilíbrio, é isso. O excesso é o problema. O vício é o problema de tudo que nós temos. Até o vício de alguém fazer um esporte exaustivo, ele vai acabar com o corpo dele. Porque eu conheci um amigo meu, um suíço, ele estava correndo todo dia 5 quilômetros ou mais. Hoje, ele precisava trocar as articulações do femur. Foram embora, sabe? Ele se complicou, né? Então, talvez o coração, o corpo, a parte esportiva, ok, mas o resto não acompanha. Então, o equilíbrio é o problema. Exato. Até se você fala, ok, o coentro é muito saudável, é a pessoa que come coentro em excesso vai se complicar também. Até se você toma água demais, se complica também. O equilíbrio é tudo. É a variedade. Então, hoje meu corpo tem 62 anos, né? Eu não tomo nenhum remédio. A única coisa que eu tomo é cloreto de magnésio, porque eu já tinha com 30 e poucos anos, devido ao problema que tinha da doença autoimune, da acidez do meu corpo, que era super ácido, de calcificações e de hiperplasia prostática. Ela se instalou a calcificação da próstata, hiperplasia prostática. Esse cálcio vem de onde? Quando você pesquisa, vem do cálcio animal que o corpo não absorve. Então tem que ter uma restrição. Não come mais tanto iogurte, né? O suíço é difícil, porque o suíço toma tudo de leite. Bebe o leite assim, né? Come iogurte desse É um tamanho, bezerro, né? né? É um É bezerro, né? creme de leite, é não sei o quê. Então, eu sou de lá. Meu avô era queijeiro, tinha osteoporose, e tomava o leite desse jeito. E tinha hiperplasia prostática e depois desenvolveu câncer prostático. Meu avô. Então, e por quê? Então, eu já sabia que ia ter uma furada nisso. O pessoal falava, você vai ter ossos fortes, né? Tem que tomar o leite, né? É como que pode que os ossos são porosos do meu avôzinho que tomava o leite assim na queijaria? Tem uma Olha coisa, só. tem uma furada, algo não está batendo. Quando você começa a estudar, você sabe disso, você começa a estudar, você entende que tem algumas coisas que são mal contadas.
Aí você vai perceber que, por exemplo, você vai pegar o quê? Você pega o povoado onde não tem hiperplasia prostática. Você vai ver, mas qual a diferença? E aí você entra na alimentação. Aí você vai ver, mas o que eles estão fazendo diferente? Ok, eles comem mais legumes, eles têm mais sopa, né? Mais isso, mas eles não fazem uso de nada da vaca, nem o laticínio. Por isso, eles não têm problema de próstata. É juntando as pecinhas, né? Naquele grande, naquela grande, daquele grande quebra-cabeça, você consegue entender. E aí você sabe, ok, leite de vaca não é legal. Não foi feito para nós. A lactose, tudo bem, uma coisa, o açúcar do leite. Os asiáticos não têm lactase até hoje, os velhinhos. Porque as gerações não sabem produzir ainda, se adaptando nessa alimentação nova. Já agora as últimas gerações já estão começando a produzir a lactose para quebrar a lactase. Mas isso nem eu não falo nem da lactose. E a lactose não é o problema. O problema se chama caseína. Caseína é a proteína do leite. E que essa proteína faz? No bezerro, quando ele nasce, ele estava no ventre da vaca sem oxigênio praticamente. Depois ele é jogado, um animal grande, puf, de repente ele está num ambiente super oxigenado, ele vai respirar. A caseína faz o quê? Quando o bezerro bebe o leite de vaca com caseína, tira o oxigênio da célula. Então, caseína tira o oxigênio da célula para o bezerrinho se adaptando pouco a pouco nessa superoxigenação. Só que você sabe disso muito bem, quando você não tem oxigênio e você tem um ambiente ácido, você tem tudo para criar um câncer. Simples. Então, quem está com câncer ou com a possibilidade de criar um câncer não deve fazer uso de leite de vaca. Nada com caseína. Porque você vai introduzir algo que prejudica, que pode incentivar mais, dar um apoio para a instalação do câncer. Então, esse tipo de coisa você aprende com o tempo e você entende o mecanismo. Então, eu hoje, eu tomo um cafezinho, eu gosto de café. Muita gente fala, não, eu sei, café é altamente ácido. Quando eu tinha úlcera, três coisas que eu não consegui tomar ainda, que eu ainda senti dor. Foi o quê? Café, sucos cítricos e iogurte. Eu já consegui todo o resto. Na época, eu nem estava antenado sobre alimentação. Mas esses três ainda senti dor depois de comer. E aí, quando você está sadio, você pode tomar um pouquinho de leite, não vai matar ninguém. Você não precisa ser super radical. Agora, quem está com problema de saúde, realmente é interessante, é importante seguir uma dieta. Quer dizer, uma certa restrição de alimentos para você dar chance para seu corpo se recuperar. Você falando aí, Tom, você falou a questão do seu avô, a questão dos suíços, né, que gostam tanto do leite. E hoje à tarde eu tive um atendimento com um senhor aqui de 70 anos, Thomas. E ele é o quê? Ele é um cara que desde os 20 anos ele faz queijo, sabe? Aquele cara que faz um queijo assim que você se derrete quando o cara, você come o queijo dele. É o cara que aprendeu com a mãe e está com 72 anos hoje e é queijeiro. E me procurou, Thomas me encontrou em uma palestra e olha, vamos ver como é as coisas.
Ele disse, Wellington, eu estou precisando de ajuda, porque eu tive um aumento prostático. Olha só, você falou, olha o que você falou. Você vê a similaridade. E a primeira pergunta que eu fiz a ele foi o seguinte: se você está consumindo o queijo que você faz? Aí ele foi falando e tal. E é interessante, Thomas, que o efeito cascata, né, que a alimentação tem, no caso o queijo, é muito amplo, né? O que você está falando para a maioria das pessoas aqui é algo que parece uma coisa de outro mundo, porque a ideia de tomar leite, de tomar cálcio, ainda está muito inculcada, Thomas, na cabeça das pessoas. Eu viajo por escolas e empresas e quando eu toco na questão do leite, a pessoa fica assim, ó, inclusive nutricionistas, É, inclusive médicos. Então aí, imagina, se até os nutricionistas, os médicos, ainda estão um pouquinho sem entender esses assuntos, quanto mais o paciente, que às vezes não tem pessoas que vai, né, apresentar um conhecimento dessa linha, né, que você fala. Então, é, é muito interessante, Thomas, que você vê, esse CEO que eu estava lhe contando, ele. Uma das coisas, não sei se você percebe, você que lida com muita gente, não sei se as pessoas contam, né? Porque isso é um assunto até delicado para o homem, que é a questão sexual, a disfunção erétil, que é uma coisa que a pessoa às vezes tem uma, uma cisma de falar, não quer comentar, né? sim, Mas quando você vai pegar pessoas assim que trabalham com queijo, com leite, e uma das queixas deles é exatamente essa questão da disfunção erétil, o cara que tinha uma energia que tinha antes, agora não tem mais, né? E quando a gente começa a entender esses pontos, a gente vê que as causas é as é, mesmas, né? O cara que está se entupindo ali nos alimentos inflamatórios e tá ali com a testosterona não tem como subir, né? É uma série de fatores ali que faz testosterona cair e as mulheres, Thomas, também, né? A mulher que consome muito leite. Você comentou uma coisa bem interessante sobre a questão da associação, né, do leite e pôr o leite. Você falou uma coisa muito interessante, do leite tirar o oxigênio da célula e aumentar a chance de um câncer, a né, que você caseína, falou. proteína do leite, a Isso, caseína, a sim. caseína. Caseína. E exatamente a questão do ambiente, né, do corpo, da acidez metabólica. Pessoal, para quem. Vocês que estão talvez um pouco perdidos, mas o Thomas falou sobre a questão da oxigenação, né? Alguns cientistas antigos, eles descobriram que o câncer, ele precisa de um ambiente ácido para sobreviver, e o oxigênio é como que fosse uma bala de prata para o câncer, né? À toa que as terapias oxigenativas, né, elas têm um benefício enorme, né, no câncer, como ozonoterapia, câmara hiperbárica e etc. E é interessante, Thomas, as mulheres que tomam muito leite, a tendência, né, e tem estudos mostrando, a tendência delas terem CA de mama é muito grande, né, a gente vai ver ali. E além de ser de mama, a chance de infarto, né, por questões de que o cálcio não está indo para o osso, o cálcio está se acumulando nas artérias, como você já tem consciência disso. E é importante, pessoal, vocês que estão assistindo aqui a live, vocês pensem sobre isso, né? Vocês pensem sobre o que é que vocês estão consumindo, qual o seu relacionamento com o leite ainda, né? E como o Thomas bem colocou, concordo com o Thomas, que se você está doente, né, você tem que pensar duas vezes com relação ao leite. Se é uma pessoa saudável, é diferente, né? Isso. Mas é interessante, Thomas, as pessoas hoje não estão saudáveis. Você vai encontrar alguém saudável hoje, é muito raro. Thomas, uma questão sobre a oxigenação que você falou. A zeólita, como você explicaria, vamos lá, para um leigo, explicaria o seguinte: como a zeólita pode ajudar no processamento, no aumento da oxigenação celular? Como você explicaria? Certo. Bom, a, a célula, se você pega o glóbulo vermelho, né, que é a hemácia, a melhor situação da hemácia é quando ela é solta. Ela não é alinhada com outras hemácias ou grudando com outras hemácias. Porque na matriz, que é o envoltório da célula, a matriz ela consiste do tecido mole. É o tecido mole é aquilo que nosso corpo precisa para a formação da massa óssea, da pele e da cartilagem.
O maior aliado para isso, maior incentivador para troca celular, quer dizer, para apoptose e mitose da célula, se chama silício. E o silício, você pode ver, existe também como produto rejuvenescedor. Os médicos ortomoleculares que estão trabalhando nessa área de rejuvenescimento, eles utilizam silício orgânico. O silício orgânico é muito caro porque ele é extraído dos vegetais. Mas a zeólita é 70% silício. É silício monomérico. É um tipo de silício excelente, mineral, que pode fazer esse papel de uma forma muito fácil e muito mais barato. Já que quando você pega silício polimérico, como areia da praia, por exemplo, você tem um silício tóxico. Então, se você comeria a areia de praia, você ia se intoxicar, você pode criar uma silicose, uma doença séria que pode matar pessoas. Então, tomando zeólita, o que vai fazer, o que vai acontecer no nível celular, para voltar na sua pergunta, para lhe dar uma resposta? A zeólita, ela tem carga negativa. É um mineral poroso que tem microporos, que a gente fala de 2 a 6 nanômetros, né? São super pequenas, que se criaram quando a lava entrou em fusão com o mar. Por causa desse choque térmico, se criaram bolhas de oxigênio, esse oxigênio criou essa estrutura, essa pedra, é um mineral sólido, milhares de anos atrás. E dentro dessas microcavidades, nós temos a carga negativa, uma camada de carga negativa. No princípio, na estrutura molecular, se você vê a zeólita, você tem um conjunto de cristais que tem na união cátions, que são oligoelementos com carga positiva, do tipo magnésio, manganês, potássio, cálcio. Cálcio mineral, não animal. E a zeólita, então, esses cátions têm carga positiva. A zeólita funciona com uma troca catiônica dentro do corpo. Quer dizer, ela repassa algo para o corpo e recebe algo de volta. É feita uma troca. Através da eletrólise, igual aquilo que nós aprendemos na física na escola, a eletrólise. Você tem um eletrolito, né, um condutor, e você tem uma troca de elementos. Então, a zeólita faz o quê? Ela repassa os oligoelementos, são esses minerais essenciais, como cátions, com carga positiva, ela repassa para o corpo, alimenta o corpo e recebe em troca substâncias com carga positiva e pH baixo. E todas essas substâncias com carga positiva e pH baixo são toxinas. Quer dizer, ela repassa o que é bom para o corpo, recebe o lixo que faz mal, prende para dentro da estrutura dela, daquelas microcavidades, igual o ímã, igual uma esponja, e depois você excreta, ela não permanece no corpo. Mas, quando você toma a zeólita, uma grande parte desse silício é repassado para o envoltório da célula, do silício monomérico, para promover essa troca de células. Ela faz a intensivação, vai intensivando, ou como se diz, para não falar, para um suíço um pouco difícil, vai intensificar, intensificar essa troca celular, dão um apoio para um rejuvenescimento tanto da massa óssea, da cartilagem, da pele, e leva a carga negativa para a célula.
a matriz. O que agora vai acontecer? Se você tem essas células, né, o glóbulo vermelho, as hemácias, no envoltório com carga negativa, elas vão se afastando. Igual que você tem o ímã, você tem dois polos iguais, você vai afastar um do outro. Aí, naquele momento, chegou a hora do oxigênio. Porque aonde se transporta o oxigênio para o pulmão? No envoltório da célula, na matriz. Quando você tem essas células todas soltas, elas são capazes de se carregar com oxigênio e levando isso para o pulmão. Você tem o quê? Uma situação completamente diferente, altamente anticancerígena, tomando o mineral. Se você dá um apoio com antioxidante, por exemplo, uma bomba antioxidante, que é o hidrogênio molecular, que altamente tem uma carga altamente negativa, você faz isso de forma mais potente ainda. Aí você tem algo que o câncer não resiste. Ô, Thomas, o que você está falando, pessoal, isso é uma coisa para gente que estuda isso, é uma coisa linda, porque assim, vocês perceberam que o Thomas começou a falar sobre o amaranhamento celular, que é quando as células elas estão ali coladinhas, né, Thomas? E aí, por N fatores, né, Thomas? Um corpo inflamado, um corpo intoxicado, um corpo cheio de metal, tudo isso, né, faz com que as células fiquem amaranhadas. E aí, pessoal, o Thomas está dizendo que a zeólita ela vai ter uma ação. Ele falou muitas questões técnicas aí, mas que vai fazer exatamente a célula criar um espaço entre uma célula e outra, que a gente percebe, Thomas, é exatamente através da microscopia de campo escuro, que para muitas pessoas, Exatamente. né? Para muitas Exatamente. pessoas ainda é novata essa informação, mas é lindo o que você está falando, é lindo, porque tem um cara que eu gosto muito dele, é o Alexandre, da Nova Ciência, e a história linda dele a história dele é muito linda. Ele teve o câncer, né, e ele lutou contra esse problema e se tornou uma referência aí na questão da biofísica, né, e ele explicando os tratamentos que ele usou exatamente microscopia de campo escuro e etc. Então, o que você está falando algo lindo, o papel da zeólita em tudo isso, da oxigenação, né? Então, assim, pessoal, se tem uma coisa que o Thomas falou agora, que vocês deveriam notar, é o seguinte, é a oxigenação celular, né? O Thomas já frisou aqui exatamente a questão que o nosso corpo precisa estar alcalino, pessoal. O nosso corpo precisa estar cada vez mais alcalino. Com a alimentação moderna, com a quantidade de xenobióticos, xenoestrógenos, metais pesados e etc., que acumulam-se no nosso corpo, causam obstrução a nível hepático, a nível renal, a nível intestinal. Tudo isso contribui para que a célula esteja intoxicada. Então, pega esse tesouro de tanta coisa que o Thomas já falou aqui, que é lição. Pegue isso. O seu corpo precisa estar cada vez mais oxigenado. Você vê o que o Thomas falou. Você vê que um dos papéis da zeólita é exatamente contribuir para que essas células possam estar no lugar certo, né? Então, a gente pode falar assim para que o pessoal entenda, né? E o oxigênio possa circular corretamente e, como você bem falou, aí o câncer começa a ir embora, porque ele não consegue sobreviver no ambiente ácido, Não. né? Exatamente, porque wait, o outro ponto que a gente falou, que é os cientistas já, Otto Warburg já percebeu isso nos anos 30. Ele recebeu o prêmio Nobel porque falou que como as células cancerígenas conseguem se multiplicar, quais são as condições. O outro ponto é o pH. Então, aí, com pH, um pH tão alto, você equilibra o pH sanguíneo. Quando você consegue equilibrar o pH sanguíneo,
no patamar desejável, que é 7,39 a 7,42, você tem tudo que o câncer não gosta, né? Porque as hemácias soltas, o pH no nível certo, não tem como, não tem como. O grande problema, sabe, o grande problema é quando as pessoas recebem a notícia que eles estão com câncer, nem tanto tratamento, as pessoas não sabem que o câncer é nada mais do que uma doença que se trata. Mas as pessoas estão se matando por causa da informação, porque foi criado um bicho, um vilão tão grande. O câncer mata, o câncer destrói. E depois as pessoas vão, não, eu vou destruir esse câncer, vou acabar com esse câncer. E não é assim que se faz. Porque o câncer faz parte do seu corpo. Você não pode apagar, você não pode acabar só com seu corpo, sabe? Então, a informação é muito importante. Eu sempre, quando faço as palestras, eu falo sobre câncer. Eu sempre falo, os médicos deveriam fazer um curso de psicologia, como se falar com pacientes, quando os oncologistas, né, então, os médicos também que tratam doenças muito terminais, né, eles deveriam aprender a falar com o paciente, como se comunica isso, porque o impacto é muito forte. E aí eu cito uma história de um médico na Alemanha, um oncologista na Alemanha, na área, ele é oncologista, ele citou o caso de uma atendente que estava trabalhando num consultório oncológico, num consultório de uma ginecologista, de um ginecologista. E naquele consultório foram feitos, obviamente, foram feitos biópsias do útero para quando tinha suspeita de câncer de útero. E quando chegou o resultado do câncer, um carcinoma agressivo do útero, um câncer agressivo do útero, ela engavetou. Ela não repassou, porque se sabia esse câncer, ele é muitas das vezes terminal. Então é complicado demais. Aí ela engavetou todos esses resultados, né? Enfim, essa atendente depois trocou de trabalho. Ela saiu lá daquele consultório e uma das senhoras que foi atendida lá, ela queria ver o resultado da biópsia depois. Isso aconteceu durante 10 anos, para você ver, 10 anos. E aí foi descoberto, mas espera aí, aqui do resultado tinha, o exame mostrou o câncer de útero agressivo, mas esse exame não apareceu, ele não foi repassado. Como que pode uma coisa dessa? Foram investigar, descobrir 99 casos, 99 mulheres que tiveram esse laudo do câncer agressivo do útero. Todas essas mulheres, senhoras, foram depois contactadas. A atendente foi para a júri, ela foi indiciada. Mas, ok, consequência, claro, não pode fazer isso, mas você sabe quantas dessas mulheres morreram com esse câncer super agressivo do útero? Dessas Curioso. 99? Fiquei curioso. Zero. Caraca! Zero. E aí se pergunta, por quê? Não foi feito nada, não foi feito um tratamento oncológico, porque essas mulheres não receberam a informação, você está com câncer agressivo no útero? Porque Olha só. muitas vezes não ia aguentar essa informação e dizer, eu vou morrer, eu estou com câncer, estou morrendo. Olha. Você vê, essa área é tão importante, nós da naturopatia,
quando alguém chegou no consultório, eu aprendi isso na escola na Suíça, como o inconsciente ou subconsciente é importante no processo da recuperação, da regeneração do tecido, tudo. Olha, a alimentação é fundamental. Igual um motor, que você coloca a gasolina batizada, um dia dessa ele vai bater. Mas a informação no subconsciente, eu diria, é mais importante ainda. Olha só. Acredito. Porque o caminho para a cura acontece primeiro aqui. E nós dois fizemos isso inconscientemente. Por causa da entrega, junto com emoções, nós fizemos isso. Hoje eu entendo esse processo. Na profundidade, né, Thomas? É profundidade. Eu entendo esse processo. Eu também sei por quê, qual foi o gatilho na época para que essa doença se instalou no meu corpo. Eu sei disso. Então, resumindo tudo, tratamentos, né? Quer dizer, em primeiro lugar, tratamento. 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 Não medicar a mente. Não. Tratar a mente. Tratamento é a base de tudo. E apoiando o tratamento é a base. Porque a partir do momento que você apoia o tratamento, você dá energia para ele, você acredita nele e você alimenta isso com emoções, você tem tudo para acertar. Olha só. Isso é a base. Fantástico. Fantástico. Thomas, você falando, é tão interessante isso, que eu lembro do. É impossível não lembrar do Andreas Moritz, que foi um cara com um trabalho lindo, né? E tem aquele livro dele, eu acho que você com certeza já leu ou ouviu falar, que é O Câncer Não É Uma Doença, mas um Mecanismo de Sobrevivência. Quando a gente lê aquele livro, Thomas, você falando aí, é exatamente isso, é lindo, né? Que ele fala exatamente sobre o poder das emoções no câncer, né? Então você fala que coisa linda, Thomas. Olha, é o efeito placebo e o efeito nocebo, né? O efeito nocebo é exatamente aquele quando o médico diz, ó, você tem um câncer e você tem tanto tempo de vida, aí é como que aquilo ali já sentenciou a pessoa. A sentença, exatamente. É a sentença. Agora, se o médico diz assim, não, você está com câncer, mas a gente vai tratar, a gente tá Vamos junto, a resolver. gente vai vencer, Não dá um bicho de né? sete cabeça, não. Vamos resolver. Tudo bem. Thomas, vê a importância, minha gente. Essa live é uma live de milhões. Vê, o que está sendo falado aqui. Quantas pessoas estão nos hospitais aí? Certo? Vamos lá, eu estou no Pernambuco, Thomas está em Rio Grande do Norte. Então, tanto Thomas, vamos lá, na sua capital e eu aqui na minha capital, em Pernambuco. Se a gente for para os hospitais das nossas capitais, o tanto de gente que está apenas fazendo tratamento convencional, mas não está trabalhando a mente, não está resolvendo essas questões inconscientes, né? Você falando, Thomas, eu lembrei da medicina germânica, né? Que vai falar exatamente sobre essas questões. É lindo quando a gente vai ver essa conexão, né, emocional e Uhum. é uma nova visão, né, Thomas, de saúde. É uma nova Sim, visão, com querendo ou não, do certeza. câncer. Com E certeza. como você falou aí, você falou a questão da acidez, o seu papel da acidez no câncer, você falou a questão do emocional no câncer, se esses dois pontos fossem levados em consideração, o quanto de diferença não teria nos prognósticos de pessoas com câncer, né, Thomas? Assim, então, eu me sinto, Thomas, sem sombra de dúvida, muito lisonjeado por fazer essa live com você e a gente poder abordar um tema tão significativo para o ser humano, tá? Então, assim, Thomas, devido ao horário, a gente também já vai estar caminhando para o final da live, mas a gente vê o quanto seu trabalho, eu fico muito feliz. Primeiro que a nossa história é muito semelhante, né? Semelhante de vida, a nossa história de vida, o que nos levou a trabalhar com essa área natural, realmente é muito semelhante. E a gente vê que a sua linha
de conhecimento também é muito semelhante à minha nesse aspecto. Então, a gente é muito bom quando a gente encontra pessoas, né, que fazem um trabalho, primeiro, que impacta vidas. É por isso que eu acho que tem um ditado, Thomas, que eu acredito, que diz assim: Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Então, eu acredito certamente que uma live como essa aqui que a gente está fazendo, muitas pessoas, a gente fica vendo os comentários, só que a gente não tem tempo de ver cada comentário aqui, a gente vê as pessoas agradecendo, né, interagindo aqui. Então, Thomas, olha, cara, eu quero assim mais uma vez lhe agradecer pela sua disponibilidade, pela sua atenção, por esse trabalho lindo que você tem feito. Imagina quantas pessoas não são beneficiadas com suas ações. Thomas, eu comecei um projeto chamado Nutrição para Todos, e o objetivo desse projeto é democratizar o conhecimento de nutrição funcional e medicina integrativa. E nosso objetivo é se ligar a pessoas como você, pessoas que fazem um trabalho lindo. Isso é uma coisa que só sabe quem entende do assunto, assim, que vê resultados, sabe que é um trabalho que vale a pena. Eu digo sempre, Thomas, eu trabalhei em farmácia, né? Eu vendi remédio já e chegou uma hora, Thomas, que sabe a pessoa quando ela vai comprar um remédio para pressão e você sabe que aquele remédio não serve. Thomas, olha, é interessante, cara, que quando eu trabalhei, eu já conhecia a medicina integrativa, cara. Aí eu, eu trabalhei tanto tempo, 3 dias. Thomas, as pessoas chegavam para comprar antidepressivo. Eu ficava, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou no lugar errado. Aí É, vinha comprar remédio para baixar colesterol. Eu estou no lugar errado. Aí outro assunto. Eu digo, eu vou fechar essa farmácia, eu vou falir essa farmácia, então eu vou sair daqui logo para não arrumar problema. E aí, Thomas, quando eu comecei esse movimento de nutrição para todos, eu vi exatamente isso que eu acho que você vê, com certeza, que é o seu propósito nesse mundo ser cumprido, né? Eu acredito, Thomas, que eu digo às pessoas o seguinte, eu sempre pergunto às pessoas por que você deveria ter saúde, né? Eu pergunto às pessoas dessa forma para que elas tenham um porquê, né? Por que se cuidar, por que mudar os hábitos. Aí eu deixo elas pensarem. Aí geralmente eu concluo assim, Thomas. Eu digo, meu desejo é que você tenha saúde para que você possa cumprir a sua missão aqui na Terra. isso. Quando eu me vi ali, Thomas, cheio de problema de saúde, correndo para um lado e para o outro, só gastando tempo, dinheiro, estressando a minha família, eu aprendi na pele que saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. E aí a gente cria umas marcas, né, umas cicatrizes que ficam em nós e que nos motiva, quando a gente recupera a nossa saúde, nos motiva a levar essa mensagem para outras pessoas, encontrar pessoas como você, que faz um trabalho tão lindo. Thomas, você tem todo o meu apoio, cara. Eu sou um admirador do seu trabalho, então eu não deveria deixar de lhe falar essas coisas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente e você ter se tornado um amigo. A gente tem nosso contato ali e a gente vai estar perto, né? E você pode fazer suas considerações finais. E mais uma vez, muito obrigado, Thomas. Ah, Wellington, foi uma live maravilhosa, porque eu me assimilo muito com você, né? Como você bem falou, é, é muito bom seu conhecimento. Eu acho que você tem um perfil para fazer palestra, viu? Eu vou ver para você vir para São Paulo fazer palestra sobre seu projeto, porque louvável é muito importante. Seria ótimo. Sim. Você sabe que é uma família, nossa empresa lá, Zeo Cosmetic, a Nova Ciência do Alexandre Távola, é um irmão meu, né? Que você bem falou, né? Que passou por doenças graves, né? Fui padrinho de O casamento casamento, dele, casamento, é, cara, que lindo, cara. e a esposa dele, Fernanda Bem, do Instituto Bem, né? Eu vou fazer em breve uma live com ela. E eu sempre estou junto com eles quando vou para São Paulo, normalmente fico na casa deles. Então, são irmãos, nós somos uma família. Lindo. Eu acho que você tem que aparecer lá para fazer uma palestra, viu? Se prepare, Eu vou porque sim. é importante, sabe? Eu não atendo
atendo mais, eu não tenho mais como atender, porque eu me pego refletindo, se eu atendo uma pessoa durante 1 hora e meia, ou se eu faço palestras ou uma live dessa e tem, não sei, 50 pessoas, ou 20, ou 30, ou 100, ou 200, eu consigo espalhar melhor o conhecimento é através dos vídeos no meu canal, dos protocolos, eu atendo as pessoas, depois eu consigo atender muito mais gente dessa forma. O retorno não me preocupe, você também não deve se preocupar, o retorno vem sozinho, porque você planta, né, você rega, você faz tudo com seu coração, e o retorno, o destino lhe dá suficiente para sobreviver. Então, foi maravilhoso, eu agradeço pela oportunidade, e estamos juntos, né, se precisa da minha parte, né, também. E, Eu acho que seria bom até fazer depois uma outra live, com né? certeza. Vendo E as reações. a gente vê temas diferentes, né, Thomas, de dúvida das pessoas. Para a gente abordar esses temas, a gente vai com certeza fazer isso. Eu entendo, eu acredito que você tem que realmente se dedicar dessa forma, porque aí você consegue ajudar mais pessoas, otimizar, né, o seu Isso. tempo, otimizar aquilo que consegue fazer. E olha, eu não vejo a hora de lhe conhecer pessoalmente, a gente poder tomar um café juntos aí e a gente fazer, com certeza, algumas ações juntos em prol da humanidade, né? E você é um cara, a gente percebe, a energia não mente, né, Thomas? É aquela coisa que a energia não erra. Pessoas que a gente vê a verdade, a sinceridade, a gente vê a simplicidade, a pessoa... Precisa ter. Isso é lindo, Thomas. Precisa. Precisa ser simples, o simples será o mundo, né? Isso já foi dito pelo grande mestre. Olha, ninguém é melhor do que qualquer outro, ninguém é melhor, né? Todos nós somos irmãos, somos no mesmo patamar, né? E apenas fazendo aquilo que o coração manda fazer. Só isso. Então, cada um cumpre seu papel. Mas se prepare a sua palestra. Eu vou ver para lhe convidar. Obrigado, Thomas. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Nós vamos, com certeza, nós vamos sim, Thomas. Com certeza vai ser espetacular estar com vocês aí, viu? Eu agradeço, né? Sem sombra de dúvida. Thomas, olha, que Deus abençoe você, cara, poderosamente. Deus abençoe sua família, seus planos e projetos. E, ó, vamos estar junto e, mais uma vez, obrigado e tenha uma excelente noite, Thomas, viu? Você também. Boa saúde para todos vocês que nos Tchau, tchau. assistem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Thomas.